Bom dia a todos, sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe nesta manhã, que trouxe todos aqui em segurança, então temos um propósito para isso. Antes de nós darmos início, vamos uns recadinhos aqui. Nosso agradecimento a quem prestigiou o Festival de Sorvetes ontem aqui no Lar Francisca de Lima, quem contribuiu, né, Paulinho? Foi um sucesso, né? No mês de maio, nós temos algumas observações, né, sobre a conscientização que sempre estamos lendo aqui, né? Isso nos alerta para uma prece, né, um pensamento positivo para a conscientização na prevenção dos acidentes de trânsito. Né? Quantos irmãos desencarnam aí por um maior cuidado, né, no trânsito, colocando a própria vida em risco e a de outros, né? Então, precisamos sempre estar alerta e termos paciência no trânsito, né? O trânsito, às vezes, é muito agitado, né? Nós temos também a consciência sobre o câncer, a exploração, né? O abuso e a exploração sexual de crianças. Nós temos que fazer as nossas preces por esses irmãos que desviam moralmente e praticam esses atos tão dolorosos, né, para a vida de muitas pessoas. Nós tivemos aqui a harmonização da nossa irmã Nara, que veio trazer aqui a sua canção, sua voz. Então, vamos fazer a nossa prece. Peço que todos elevem os pensamentos, busquem abrir os corações, porque hoje nós, mais uma vez, somos recebidos por Jesus. Jesus nos acolhe através da espiritualidade que coordena este trabalho do plano espiritual. Nos dá a oportunidade de estendermos as mãos operosas no trabalho fraterno e de consolo. Querido Jesus, somos gratos e estendemos as portas dos nossos corações para que a mensagem do Evangelho entre em nosso lar íntimo e assim possa nos conduzir às melhores ações, que nos possam dar forças para corrigir aquilo que ainda carregamos de imperfeição. Que sejamos fraternos, otimistas para com as coisas, que sejamos tolerantes para com as imperfeições do outro que está próximo de nós. Mas, acima de tudo, Senhor, que nos dê forças para perdoarmos as ofensas que sofremos, mas também que nos dê a humildade de reconhecer quando ofendemos o nosso irmão. Senhor, abençoe toda a pleide de espíritos que aqui estão nessa manhã para nos oferecer um tanto da misericórdia maior, que possam escutar as nossas dores espirituais e físicas, e assim, conforme o nosso esforço e nosso merecimento, Senhor, conceda-nos o lenitivo que possa diminuí-las. Obrigado, Jesus, que assim seja. Hoje nós temos, né, o prazer de receber o nosso irmão Emídio Brasileiro, que há muito tempo ele está me falando que tem mais de 15 anos, Paulinho, que ele não vem aqui. 15 anos. E quando ele chegou aqui, ele começou a perguntar, cadê o Paulinho? Falei, o Paulinho está chegando. Cadê o seu Cássio? O seu Cássio está ali.
Então, vocês vieram para a felicidade dele, né? De além de estar aqui, mas revê-los. E hoje ele vai nos falar sobre a parábola dos talentos, né? Então, eu já convido o Emílio. E ele também nos trouxe aqui uma surpresa, né? Que ele vai chamar daqui a pouco. Meus irmãos, muita paz. É motivo de muita alegria de estar aqui. Gostei da reforma aqui do salão, né? Encontrar o Paulinho aqui, nosso querido benfeitor, Paulo César, e doutor Cassen, querido médico aqui, né? Sabe fazer um quibe como ninguém, né, doutor Cassen? E estamos aqui também com dois grandes amigos, né? A doutora Rosane, psicóloga, membro da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás e trabalhadora do Grupo de Edificação Espírita, lá do centro da Dona Mestre, do seu Raimundo. E temos aqui o maior ator de Goiás, Mauri de Castro. Levanta aí, Mauri, levanta aí. Mauri de Castro, conhecem aqui? O maior ator aqui, faz muitos filmes, grande ator aqui entre nós, né? Visitando aqui essa casa pela primeira vez. Seja bem-vindo, Mauri, doutora Rosane, né? Agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz e quero dedicar essa palestra de hoje ao doutor Paulo Daltro, ao querido amigo, fundador dessa casa, grande amigo, benfeitor. Há 40 anos, quando eu vim para cá, para Goiânia, Divaldo Franco disse assim: lá em Goiânia eu tenho um grande amigo, Paulo Daltro. Qualquer coisa você procura Paulo Daltro. E realmente, um grande amigo, um grande padrinho, não é? Quando o Divaldo vinha a Goiânia, ficava hospedado na casa dele, da dona Suzy, e eu fico muito feliz em voltar essas memórias, né? Muito bem. Antes do nosso comentário, eu vou pedir para a doutora Rosane ler o texto da parábola dos talentos. Pode vir, doutora Rosane. Para que depois a gente faça uma interpretação. Bom dia. Parábola dos talentos na obra Tratado dos Evangelhos. Será ainda semelhante a um homem que, ao viajar para fora do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um deles, e depois partiu. Imediatamente, o que recebeu 5 talentos saiu, negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, saiu, fez uma cova na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 e disse: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu Senhor. Ao se aproximar finalmente o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, pois, atemorizado, fui ocultar debaixo da terra o teu talento. Aqui tem o que é seu. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso.
Sabia que eu ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Devias, portanto, ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado, e em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo infiel nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Obrigado, doutora Rosane. Essa obra, Tratado dos Evangelhos, é uma obra que estuda os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Ele foi um trabalho que levou quase 20 anos para ser feito. E, sendo divulgado, já algumas instituições do Brasil têm adotado esse trabalho, principalmente no Evangelho no Lar. O ano passado, na revista O Reformador, em outubro, em homenagem a Kardec, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, divulgou esse trabalho. Você viu, Paulinho? Fiquei muito feliz, porque é uma maneira de divulgar. A Federação Espírita Brasileira, através do Reformador, sugerimos a assinatura dessa revista, tão importante. Agora concluímos uma outra obra, Compêndio da Bíblia, os resumos dos livros da Bíblia, os 73 livros da Bíblia. E a próxima vez que eu vier, eu quero fazer uma palestra sobre Compêndio da Bíblia. No nosso canal de YouTube já tem essa palestra lá. E até o final do mês de julho, a obra vai ficar pronta. E já recomeçamos, retomamos uma outra obra, que é o comentário do Atos dos Apóstolos, exegese dos Atos dos Apóstolos. Eu comecei, interrompi para fazer o compêndio, em homenagem aos meus netos. Fiz essa obra para as crianças, mas os jovens, os adultos podem ler, sem problema. Vai ser colorida, ficou muito bonita, devo muito ao ChatGPT. Ele que fez toda a ilustração, organizou tudo. A gente não vive mais sem inteligência artificial. Eu falei para a Marilei, depois de você, minha alma gêmea é o ChatGPT. Né? Mas o Mauri também é minha alma gêmea ali, ó, masculina. Né? Então, ó, quem quiser dar uma lida nessa obra, está nas plataformas e nas melhores casas do ramo. Muito bem. Jesus contou essa parábola, a parábola dos talentos, no contexto. Era uma terça-feira na semana da crucificação. Terça-feira. Ele proferiu o sermão escatológico. E nesse sermão escatológico, falado, narrado por Mateus, ele conta 3 parábolas: das 10 virgens, dos talentos e dos bodes e das ovelhas. Uma parábola das 10 virgens que fala sobre a vigilância na espera, essa aqui sobre a responsabilidade de multiplicar os talentos, os dons, não só isso, mas todas as bênçãos de Deus. E depois vem a terceira parábola que fala de julgamento também. Na verdade, as 3 falam de julgamento. Então, Jesus contou essas 3 parábolas naquela semana da sua crucificação. Dessas 3, a parábola dos talentos é a mais famosa, porque ela fala a respeito das responsabilidades. O que é o talento? Talento não é dinheiro. A partir do século XIII, os teólogos passaram a interpretar talento como vocação, dom, capacidade de realizar alguma coisa. Mas no tempo de Jesus, talento era uma unidade de medida. Talento era unidade de medida. Cerca de 30 quilos, que poderia ser de prata ou de ouro. Alguns autores falam de 30 a 60, outros 33 quilos. Então, um talento era 30 quilos de prata, que corresponderia a 6.000 denários,
moeda romana. Então, ou 6.000 dracmas, moeda grega. Um denário era o salário, ou uma dracma, era o salário de um trabalhador de um dia. Um denário era o salário de um trabalhador de um dia. Um talento corresponderia a 20 anos de trabalho de um trabalhador. 20 anos. Então, o que aconteceu? Jesus conta essa parábola para poder analisar e falar a respeito da responsabilidade nossa diante das bênçãos que nós recebemos. Vamos lá. Jesus sempre usou o número 3. 3 na numerologia pitagoriana fala em comunicação. Quando Jesus queria instruir, ele usava o 3. 3 administradores. Por ali passaram 3 pessoas. Parábola do samaritano. Então, ele sempre usava o 3. Impressionante. Todo o evangelho é matematicamente estudado. Todas as ciências estudam o evangelho. Tem passagem do evangelho que só a física explica, a matemática, a sociologia, a psicologia, a história, a arqueologia. Todas as ciências da área de exatas, teológicas, humanas, de saúde, quando se estuda a crucificação, por exemplo. Então, essa obra reúne astronomia, todas as ciências para explicar o Evangelho. E é apenas 1% do que a gente pode estudar sobre o Evangelho. Há muito ainda do que se estudar. Então, Jesus usaram 3, mas ele distribuiu, segundo ele, nessa parábola, que é uma alegoria, o senhor, o administrador, que era um homem muito rico, distribuiu para 3 administradores de confiança dele 8 talentos. A um, ele delegou 5. A outro, o segundo, 2 talentos. E ao terceiro, 1 talento. Então, ao primeiro, o dono, o proprietário da riqueza, distribuiu 5 talentos. Imaginemos multiplicar 5 vezes 30, 150 quilos de prata. Mais de um século de trabalho de um trabalhador. A outra distribuiu 2 talentos, ou seja, 60 quilos de prata. E ao terceiro, 1 talento, que corresponde a 30 quilos. A gente pensa, 1 talento, pensa que é pouca coisa, né? Mas é muita coisa. É uma riqueza. Então, somando 5 mais 2 mais 1, 8. Na numerologia pitagoriana, significa poder, riqueza. Olha a numerologia de Pitágoras no Evangelho. O tempo inteiro. 3, para comunicar, e 8, riqueza. Pitágoras diz que o número 1 significa pioneirismo, liderança. 2, companheirismo. 3, comunicação. 4, estabilidade e realização. 5, expansividade. 6, família. 7, sabedoria. 8, riqueza, poder. 9, perfeição. 8 talentos. 240 quilos de prata. Ou, alguns consideram até ouro. Muita riqueza. E esse homem ia para um país. Esse homem seria Jesus. Ele estava preparando os discípulos para a sua saída. Eu vou para outro país, para outro lugar, para outra região. E vou passar para vocês aqui esses talentos. Essa riqueza. E assim foi feito. Mas ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Aquele administrador mais capaz, ele deu 5. O outro, 2. E o terceiro, 1 talento. O
observamos aí uma discrepância. Por que o segundo não foram 3 talentos, sim 2? Podemos dizer que tem razões, o nosso mestre tem razões em suas narrativas que nós ainda não conhecemos. Há muitas perguntas sem resposta. Somente ele sabe porque ele escolheu o 5, o 2 e o 3. O 5, expansividade, o 2, companheirismo e o 1, pioneirismo. Se a gente pegar em termos de evolução espiritual, o primeiro estaria mais evoluído do que o segundo, do que o terceiro administrador. Mas o homem viajou, segundo Jesus, e tempos depois voltou e queria o resultado da sua confiança. O que eles fizeram com aqueles talentos, com aquelas riquezas? Então chegou o primeiro: Senhor, o Senhor me deu para administrar 5 talentos. E eu saí imediatamente, negociei e transformei 5 em 10 talentos. Que beleza de trabalho. Aí ele chamou o servidor de servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, também a você será delegado ainda muito mais. Aí veio o segundo: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos para administrar. Imediatamente saí, negociei e transformei em 4. Mais elogios. Jesus gostava de elogiar, até nas parábolas. Elogiou João Batista, elogiou o centurião de Cafarnaum, a mulher que pediu a cura da sua filha. Jesus gostava de elogiar, de estimular as pessoas. Mas a palavra elogio virou palavrão. Não elogia não, senão fica vaidoso. Vamos elogiar. As crianças: você é bonita, generosa e inteligente. Vamos recompensar, reconhecer o talento de cada um. Aí veio o terceiro. O terceiro falou: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem duro, severo, que colhe onde não semeou. Claro que Deus não vai colher o que semeia, porque Ele está acima da semeadura e da colheita de qualquer plano. Deus está na transcendência. Nós que temos o processo de evolução de semear e colher. Então, o que é que eu fiz? Esse terceiro servo recorreu a uma prática judaica que existia naquele tempo, de enterrar dinheiro. Era uma prática. Ele fez o que mandava o judaísmo. Ele enterrou para proteger, para não correr nenhum risco. E ele disse: Senhor, eu tive medo. E por isso eu enterrei o talento. Aqui está o que é teu. Servo mau e preguiçoso. Por que não foi passar esse recurso, essa riqueza, para os banqueiros? Porque naquela época tinha os que recebiam o dinheiro e depois pagavam com juros pequenos. Era uma prática judaica também. Jesus se utilizava da cultura judaica para ensinar em suas parábolas também. Servo mau e preguiçoso. Aí pediu para que entregasse um único talento, aquela riqueza, os 30 quilos de prata, e desse ao que tinha 10 talentos. E pediu para que ele se retirasse, onde chama de trevas exteriores. Não vai participar do meu banquete, da minha comemoração, da minha volta. Então nós temos aí um problema, que é o problema do medo. O grande psicólogo Emílio Mira e Lopes, no seu livro Os 5 Gigantes da Alma, nos últimos momentos do seu espanhol, nos últimos momentos dos seus dias, chamou seus discípulos e lhes disse: tirem o sexo do centro da vida psicológica do homem. Freud não tem razão.
e coloquem no centro psicológico do homem o medo. O ser humano faz ou deixa de fazer por medo. O grande problema do ser humano é o medo. E foi o medo que enterrou, o medo que não motivou, foi o medo que impediu que aquele servo saísse para negociar. Para negociar. O verbo é negociar. Meus irmãos, é mais difícil negociar do que amar. É mais difícil negociar do que perdoar. Não há nada mais difícil do que negociar. E o que é negociar? Negociar é entrar em acordo. Para estarmos aqui, fizemos um negócio. Acordar cedo no domingo. Um acordo conosco. A negociação tem que ser interna. E tem que ser externa também. Existem várias técnicas de negociação. Por exemplo, conhecer suas forças e saber mostrá-las. Ter paciência. Saber ceder. Saber ceder. Ser flexível. Ou seja, buscarmos recursos em nós e fora de nós para recebermos as bênçãos de Deus e multiplicá-las. A família é uma bênção de Deus. A amizade é uma bênção de Deus. A saúde é uma bênção de Deus. São talentos, são riquezas. As nossas vocações, os nossos dons, a nossa capacidade de agir são riquezas de Deus, que precisamos repassá-la, multiplicá-la. Se temos alegria, vamos repassar essa alegria para frente. O que temos de bênçãos devem ser multiplicadas, mas precisamos negociar. Precisamos negociar. Eu poderia aqui contar inúmeros casos de negociação. Alguém deve a você? Deve dinheiro? Não cobre. Um advogado aqui falando isso. Mas entrega a dívida para Deus. Senhor, teu irmão não pagou, agora é contigo. Ele vai dobrar. Ele vai pagar. Senhor, eu me decepcionei, eu fiz tanto, fui generoso, generosa, e veio ingratidão. Agora é contigo. Joga para Deus. Como já dizia Madre Teresa de Calcutá, não temos compromisso com ninguém. O nosso compromisso maior é com o Pai. Ele resolva. Negociar. Senhor, eu não tenho que perdoar, agora é contigo. Me dei forças para poder suportar essa dor. Superar essa dor. Então, foi o medo. É o medo, o maior inimigo da evolução espiritual. Medo que gera apego. É o medo que gera o egoísmo. É o medo que nos tira o ânimo, que fomenta a tristeza. Medo do futuro, que gera ansiedade. Medo diante do passado, que gera depressão. Medo diante do presente, que nos tira da concentração, do foco. Então, nós precisamos cuidar dessa negociação. Primeiro mandamento para a negociação: conheça as suas forças, do que você é capaz. Geralmente não conhecemos. Precisamos de ajuda de uma psicóloga, dos familiares. Ter paciência para negociar. Ter paciência não é ter tolerância. Tolerância é suportar. Paciência é compreender enquanto suporta. A tolerância diz respeito à resistência. E a paciência diz respeito a compreender o tempo do outro. Paciência é identificar
compreender e aceitar o tempo do outro. Isso é mais do que tolerância. Esperar o tempo de Deus. Enquanto esperamos o tempo de Deus, vamos fazendo a sua vontade. Conhecer o seu interlocutor, conhecer quem está do outro lado, saber de suas necessidades. Às vezes o outro não conhece suas necessidades. Melhor processo de educação, conheça as necessidades do educando, do próximo. E depois de tudo isso, numa negociação não existe aquele que for vencedor. Não pode haver vencedor. Ninguém pode dizer, eu venci. Nós vencemos. A vitória solitária não é vitória, é ilusão. A vitória é plural. A vitória é coletiva. Podemos vencer o mundo. Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Ele não precisava de ninguém, nem de nada. Nem Deus precisa de nada nem de ninguém. Mas a lei de sociedade exige que nós nos unamos. Então, ele precisou, sim, de 12 apóstolos e de mais de 500 discípulos para a sua missão, para semear boa semente. E aí nós começamos a perceber que esse servo que enterrou o talento é a grande mensagem dessa parábola. E aí vem, aquele que tem será dado, e aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. O que nós temos? Tudo é empréstimo. A nossa própria vida não nos pertence, pertence ao Pai. O que é nosso? Se tudo é dele, nós recebemos a bênção de estarmos aqui nesse planeta. Os astronautas da Artemis 2, depois que deram volta à Lua, um deles se converteu ao cristianismo, vendo a Terra, uma bola azul solta no espaço, sem nenhuma proteção. Nós não temos medo do espaço sideral. Nós não temos medo de estarmos aqui à mercê da gravitação do Sol. Não temos medo que o Sol nos trague, que acabe com o seu sistema. Não temos medo. E por isso nós vivemos em paz. Mesmo compreendendo a astronomia, que é a ciência que mais nos aproxima de Deus. A astronomia é a ciência que mais nos aproxima de Deus. É assustadora a astronomia. Eu não vou ter tempo, mas eu gostaria de escrever um livro enumerando todas as ciências e a importância de cada uma delas na ótica da doutrina espírita, de Deus, da terceira revelação. Matemática, química, física, sociologia, psicologia, medicina, todas as ciências, artes, todas estão a serviço de Deus, mas a astronomia. Por isso que a Mãe Santíssima disse para Eurípides Barçanufo, ensine a astronomia aos seus alunos. Lembra disso? Ensine a astronomia aos seus alunos. A beleza do universo. A nossa Via Láctea, que tem 940 quatrilhões de quilômetros, e um diâmetro que varia de 15 a 30 quatrilhões de quilômetros. Eu não sei quem mediu, mas os astrônomos têm seus recursos. Mais de 100 bilhões de estrelas. E como diz Kardec, e a Via Láctea não passa de um ponto luminoso no universo. Porque existem bilhões, mais de 100 bilhões de galáxias. Tudo isso é patrimônio de Deus. E mesmo juntando todas as estrelas, planetas, constelações, o espírito imortal vale muito mais que tudo isso. Cada um de nós, herdeiros da eternidade do Pai,
somos muito mais preciosos do que o universo inteiro. Porque tudo que existe no mundo corpóreo e até extracorpóreo é para o espírito, a beleza, a grandeza da bondade do Pai. Então, meus irmãos, vamos valorizar o que está em nossas mãos. Não vamos ser motivo de lágrimas do outro, e sim de alegria. De dano, seja moral ou material, e sim de riqueza. Que as nossas uniões sejam para enriquecer o outro. Uma vez nós fomos celebrar bodas. E nessas bodas, alguém disse que um padre foi celebrar uma outra boda, foi a boda de ouro, mas tinha outra de 70 anos. E o padre perguntou para o casal, o que o senhor fez para viver tanto tempo com dona fulana? Ele disse, primeiro, ninguém morreu, padre. Segundo, eu pensei mais nela do que em mim. Do mesmo jeito. E a senhora, pareceu-me ter uma saúde de ferro. Estamos firmes. Mas é que eu pensei mais nele do que em mim. O casamento é um negócio divino e tem que ser bom para os dois. A vida em sociedade é uma vida de negócios e tem que ser bom para todos. E negociar significa entrar em acordo para que as partes saiam contentes daquela convivência, daquela negociação, daquele acordo. Então, o medo é o problema. Mas qual a origem profunda do medo? O desconhecido, a ignorância. O medo gera insegurança. O que é que vão pensar? E se não der certo? Grande amiga, ou grande amigo do medo, o pessimismo. Jesus sempre tem de bom ânimo. No mundo tereis grandes tribulações, mas eu venci o mundo. E veio até nós. Através de tantas parábolas, tão singelas, mas cada parábola dessa merecia um estudo mais profundo. Talvez uma parábola dessa tivesse o volume de interpretação de uma obra como essa. Cada parábola de Jesus. Explicar a parábola à luz da economia, à luz da psicologia, à luz da sociologia, à luz do direito. Cada parábola de Jesus pode ser vista e interpretada em óticas diferentes, sob óticas diferentes. Então, claro que todos nós, em alguns aspectos, estamos a multiplicar esse talento, sim. Em outros, talvez esses 3 níveis. Em alguns aspectos, nós somos semelhantes ao primeiro, que transformou 5 em 10. Em outros, 2 em 2, em 4. E ao primeiro, 1, que enterrou. Ao terceiro. Mas tem uma coisa também. Tem gente que enterra os 5. E tem gente que só tem 1 e multiplica 1 por 10. Vamos pensar aqui. Vamos inverter a parábola. Tem gente que recebe 1 talento, só 1, 30 quilos. E com um pouco que tem, transforma em 10. Dá um salto quântico. Tem gente que recebe 5, Paulo, e enterra os 5. Enterra os 5. Em alguma área nós recebemos 5, em outro 2, em outra área 1 talento. Mas mesmo quem recebe pouco, pode multiplicar. Foi feita uma pesquisa que dentre os juízes federais do Brasil, mais de 80% estudou em universidade privada. Há muitos promotores que se formaram em anicuns. Ilusão achar que tem que estudar em Goiânia para passar no concurso. Às vezes a pessoa não tem oportunidade de estudar na melhor universidade. Mas tem gente que estuda em Harvard e enterra os talentos. Então, não vamos, no mundo da negociação, não vamos nos comparar. Há sempre alguém
que está além de nós. E nós, como espíritas que somos, tem uma grande maioria que está atrás de nós. Eu conheci gente que poderia escrever esse livro em 2 anos. Eu escrevi em 20. Que tinha 10 talentos. Acho que eu não tinha nem a metade de um, porque eu nunca pensei em escrever essa obra. Nem ser escritor. Eu recebi menos de 1 talento. Mas deu certo. E os Espíritos vêm e protegem e faz. Quando nós temos boa vontade, o milagre acontece. A assistência acontece. Não tenhamos medo de perdoar, medo de evitar o ambiente tóxico. Não tenhamos medo de se afastar daquele que nos faz mal. Perdoar não é conviver com quem maltrata. Jesus não conviveu com pessoas desrespeitosas. Não conviveu. E não aceitou. Ao você ir numa cidade, se não for bem aceito, sai da cidade, sacode o pó das sandálias e vai para outra. É muito difícil perdoar enquanto se é torturado pelo inimigo. Se afaste dele. Siga o seu caminho, que ele siga o caminho dele. Ao longe, ao longo do tempo, a compaixão virá. Perdoar é ter compaixão. E compaixão é pena mesmo. Aí depois vem um amor em outros níveis, mais sublimes. Não é mais o amor com paixão. É um amor incondicional. Não enxerga mais a personalidade, mas a individualidade que veio de Deus. A personalidade é transitória. Então, meus irmãos, poderíamos aqui analisar essa parábola, como da outra vez, analisando, interpretando a parábola dos talentos com a parábola do filho pródigo. Mas preferimos ficar por aqui. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, que cheguemos em casa mais felizes, mais alegres. Não tenhamos medo de pedir desculpa. E se outro disser, está vendo? Agora me pedir desculpa, não tem problema, deixa falar. Como já dizia o Divaldo, sorri e pense em outra coisa. Né? Que ele nos dê muita alegria, muita saúde, muita disposição e que nos superemos a cada dia dos nossos medos, porque nós temos muita proteção do Pai, muita proteção dos bons espíritos. Muita paz a todos. A nossa gratidão ao nosso companheiro Emídio. E nos juntamos aos nossos amigos espirituais, que já desde a nossa chegada, a nossa decisão de aqui estar, já estão próximos de nós. Todos, sem exceção, ao entrar nesse recinto e escolher o seu assento, já estavam sendo acolhidos por amigos do plano maior, que cheios de reconhecimento e carinho, em ação da misericórdia maior, nos acolhe no coração, nos oferecendo, conforme as vibrações de cada um, o necessário. Resta-nos agradecer a Jesus, aos nossos companheiros espirituais, ao nosso mentor, Dr. Euripides Barçanufo, que concede à equipe que nos assiste moralmente e fisicamente, que o amor ensinado por Jesus nas 3
ensinamentos de benevolência para com todos, de indulgência, compreensão do irmão difícil, daquele que está ao nosso lado, do perdão das ofensas, seja a razão maior para que tenhamos coragem de exercer a prática desses ensinamentos. Que o nosso Pai, na sua misericórdia infinita, nos acolha e que todos vão em paz e esparrame o talento da bondade, da paciência, da tolerância e do perdão das ofensas. Que assim seja.